Vamos lá. Apareceu mais um gringo para eu tatuar. É o meu primeiro pedido, sendo um tatuador patrocinado. Magnum Round, na verdade, né? Que é curvadinha a ponta, ela não é reta. Começando o dia de hoje aqui no estúdio. Hoje tem desenho, hoje tem tatuagem. Vou mostrar todo o processo para vocês. Vou mostrar o meu dia de hoje. E para começar muito bem o dia, temos recebidos. Esse aqui é o meu primeiro pedido, sendo um tatuador patrocinado da Arromba Tattoo. E é um patrocínio de verdade mesmo. Nada que tem aqui nessa caixa eu comprei. É tudo do patrocínio, da parceria que eu fechei com eles. Então eu quero registrar e compartilhar esse momento tão importante aqui para mim, que foi graças a esse canal que eles conheceram o meu trabalho e gostaram bastante do trabalho que eu faço aqui no YouTube. E depois também viram meus trabalhos lá no Instagram, gostaram bastante, entraram em contato e a gente fechou uma parceria. Então esse é o primeiro pedido. E só um spoiler, o dia de hoje vai ser um pouco parecido com o vlog anterior, que eu comentei que eu tava bem inseguro por conta do atendimento, que era um cliente de fora que não falava português. E olhem só, parece que aquilo aconteceu para me preparar para o dia de hoje, porque aconteceu de novo. Um outro cliente que mora fora do Brasil tá passando um tempo aqui na cidade e ele me achou, gostou do meu trabalho e agendou uma tatuagem comigo. Tô menos ansioso, obviamente, mais seguro, porque o anterior eu consegui desenrolar ali legal e hoje eu tô muito mais seguro. E é isso, o dia tá muito mais leve de forma geral. Mas vamos pro que interessa? Vamos abrir essa caixa e ver tudo que veio aqui. E esse patrocínio aqui não é brincadeira não, meus amigos. Eu tô vendo a nota aqui, deu R$ 2.394 de produto. Então tem bastante coisa aqui. Tá, mas como funciona isso? Eles mandam aleatoriamente, eu escolho. Nesse caso eu tenho valores mensais que eu posso gastar na loja, como eu bem entender. Então posso comprar máquina, material. Essa compra em específico só tem material porque eu tava precisando de algumas coisas. Vamos lá. Primeiramente, 2 caixas de aftercare, pomadinha, que eu dou para os meus clientes no final das sessões. Um rolo de plástico curativo, autoadesivo. Em um vlog anterior eu mostrei que eu comprava de uma outra marca em uma cirúrgica. E eu decidi pegar esse aqui para testar, o preço estava muito bom. Tava até mais barato do que na cirúrgica. Aquele dia eu falei para vocês comprarem cirúrgica porque é mais barato. Mas acabou que esse aqui estava mais barato que na cirúrgica. Aproveitei também para pegar. Bandagens, muitas bandagens. Se eu não me engano, eu pedi umas 18 ou 20, que eu uso muito isso aqui, né? Então, nunca é demais. Vou tirar todas as bandagens daqui, fica mais fácil. Manteiga, que eu gosto bastante. Já substituí a vaselina por manteiga há muito tempo já. 2 litros de Up, eu gosto demais dessa espuminha aqui para limpeza. Então, eu sempre faço estoque também, que eu uso muito. Temos mais bandagens aqui. E agora a maior parte do pedido, que são cartuchos. Vamos ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 16 caixas de cartucho. Eu pedi todos os cartuchos The One, porque além da Arromba Tattoo estar me patrocinando, os cartuchos The One também estão me patrocinando, que é uma marca da Arromba Tattoo. E sinceramente eu gostei demais desses cartuchos. Foi uma baita surpresa para mim, porque quando veio essa proposta do patrocínio e tal, eu quis usar antes de fechar isso com eles, porque não faz sentido eu fechar um patrocínio que eu não use os cartuchos, não use as coisas, não compre na loja. Eles me mandaram, eu gostei, eu falei, meu, pode mandar mais, que eu quero testar mais tamanhos e tal. Enfim, eles mandaram uma porrada de coisa antes desse pedido aqui, então sou grato demais por isso. E é isso, temos cartucho aí pelo menos para uns 2, 3 meses de trabalho, porque alguns tamanhos aqui também eu não uso com tanta frequência. Bora arrumar tudo isso aqui e para o que interessa, que é a tatuagem de hoje. Vamos lá. Apareceu mais um gringo para eu tatuar. E esse último gringo que eu atendi, eu postei no Instagram o feedback dele e tal, que ele gostou demais da tatuagem. E surgiram 2 perguntas de algumas pessoas ali quando eu fiz essa postagem. A primeira pergunta é: como essas pessoas me acham? Porque tá ficando muito frequente essa procura de pessoas que moram em outros países e estão passando por aqui pela cidade e querem fazer uma tatuagem e me acham com certa facilidade. Então a resposta dessa
primeira pergunta nada mais é que o meu posicionamento online. O quão fácil é para essas pessoas acharem o meu trabalho. E tem um vídeo, inclusive, aqui no canal, que eu vou deixar ele aqui no card ou na descrição, que eu falo exatamente tudo que eu aplico em relação a posicionamento, como eu me posiciono como artista, seja no TikTok, no Instagram, no Google, principalmente no Google. E por mais que muitas pessoas não usam o Google, a galera tem ainda muito essa cultura, ainda mais uma galera mais velha, uma galera que mora em outros lugares, tem muito essa cultura de pesquisar as coisas no Google, então é muito importante que você assista e aplique tudo que eu detalhei ali naquele vídeo, porque isso faz toda a diferença. Aqui é uma rua localizada no centro da cidade, um pouco mais pro finalzinho do centro assim. Aqui perto tem uma das principais avenidas da cidade e nessas principais avenidas tem shopping, tem hotel e isso faz muita diferença. Tem hotel de rede aqui na rua de baixo. Então o que acontece? Quando essas pessoas estão hospedadas aqui e fazem essa procura, eu sou uma das primeiras pessoas que aparecem para elas. E no meu Google também tem bastante feedback de clientes e tem alguns feedbacks em inglês também. E tem feedbacks recentes dos meus clientes. Então, acho que as pessoas que procuram fazer uma tatuagem em um outro país, isso conta muito. Não só a qualidade do trabalho, mas também o que as pessoas estão falando do trabalho que elas fizeram com um determinado artista. Então, quando essa pessoa entra ali naquela minha página do Google, vê várias avaliações muito boas, vê fotos, e a partir daí ela vai para as minhas redes sociais também, ela vê uma porrada de coisa lá, ela logo se anima e fica mais fácil ela tomar a decisão de fazer a tatuagem comigo. Como eu disse naquele outro vídeo, você tem que ser facilmente achado, você tem que ser facilmente entendido e você tem que ser facilmente escolhido. Conversando com esses clientes que eu atendi que moram em outros lugares, foi unânime assim. Todos eles, eu fui um dos primeiros que eles entraram no perfil, eles gostaram demais e já mandaram mensagem para mim, agendando e fazendo orçamento. Então, tipo assim, eles não fizeram orçamentos com outros artistas. Olha que doido isso, né? Muito diferente do que a gente tem de cultura aqui no Brasil, né? Não é a maioria, mas geralmente as pessoas fazem orçamentos com vários tatuadores antes de fechar a tatuagem. E essa galera não, essa galera viu somente o meu trabalho, se interessou, já mandou mensagem, fez orçamento e agendou. Então eu vou sempre bater nessa tecla, gente. Às vezes o que falta para você é um bom posicionamento ali das pessoas te acharem facilmente, ela entrar no seu perfil e ficar claro de onde você é, o que você faz. Eu tô cansado de entrar no perfil de tatuador e ver que não tem nem a cidade onde ele atende, não tem um meio de contato fácil. A pessoa acaba colocando informações ali que não são nem um pouco relevantes para o cliente, então muitas vezes o cliente pode até entrar no seu perfil, mas a partir do momento que ele se depara com uma barreira de dificuldade ou a falta de clareza em alguma informação, principalmente de localização e contato, esse cliente facilmente desiste. Porque é muito fácil ali com o celular você ir para outro perfil, pesquisar outra pessoa, enfim. Então fica esse insight aí para o começo desse dia de dar essa atenção para o posicionamento. É claro que isso é o tipo de coisa que não gera um resultado imediato. Você precisa ir nutrindo essas informações, você precisa incentivar os seus clientes a deixarem uma avaliação. Você pode ter o melhor atendimento do mundo, a pessoa viveu a melhor experiência com você ali, mas se você não incentiva, dificilmente ela vai deixar uma avaliação. Então é muito importante também esse incentivo e você ir nutrindo isso aos poucos para daqui a alguns meses, alguns anos você tá com um posicionamento bem forte ali e as pessoas vão te achar muito fácil. Eu falei que tinham duas perguntas principais, né? Como essas pessoas me acham e escolhem fazer tatuagem comigo? E a segunda é como eu precifico para essa pessoa? Precisa de uma precificação diferente? A gente precisa cobrar mais caro porque a gente sabe que o cara ganha em dólar, ganha em euro, isso realmente é coerente, faz diferença? Eu acredito que você tem sim que precificar diferente, mas não porque você sabe que aquela pessoa ganha em moeda X, mas sim pela dificuldade que você vai ter no atendimento. Independente se você falar um inglês básico, assim como eu, se você já é um pouco mais avançado, é fluente. Você fazer um atendimento em outra língua que não seja a sua nativa, que você está acostumado no seu dia a dia, gera uma dificuldade a mais. Então a gente tem que pôr sim isso na ponta do lápis,
porque é um atendimento que, além de ser mais difícil, te desgastar mais mentalmente, é um atendimento que provavelmente vai tomar mais tempo. Eu já mostrei aqui algumas vezes, eu acho que a forma mais correta da gente precificar é por tempo de trabalho. Então, quando essa pessoa entrou em contato comigo, eu já calculei que esse atendimento precisava de mais tempo e ia sim me dar trabalho, não só pela tatuagem em si, mas eu vejo que o orçamento coerente ele vem de você pensar no atendimento como um todo, desde a concepção do desenho, que você vai tomar um tempo ali desenhando, pensando em algumas coisas, até o atendimento em si com o seu cliente. O cliente chegar, você deixa ele confortável, servir uma água, um café, conversar sobre aquele desenho e depois ir para a tatuagem. Terminou a tatuagem, você passa todos os cuidados, veja que tudo isso é o seu trabalho, tudo isso tem que ser contabilizado. Quem me acompanha aqui tem um tempinho sabe que eu desenvolvi uma planilha de precificação que eu acredito que seja muito coerente, eu uso ela há um tempão. Foi com ela que eu cheguei numa precificação que eu acredito que seja ideal para esses clientes que vêm de fora. Essa aqui é a planilha de precificação, coloco algumas informações aqui e ela me dá um preço que é o ideal eu cobrar. Eu acho muito válido você testar essa planilha, porque precificação é uma parada muito chata da gente fazer vários cálculos e chegar em um preço ideal. Centenas de tatuadores já compraram essa planilha, minha taxa de reembolso é baixíssima. Acredito que mais de um ano dessa planilha disponível eu tive 2 ou 3 reembolsos, então é uma planilha pensada mesmo para nós tatuadores, algo que eu uso no meu dia a dia e que ajuda bastante a gente para não cobrar errado e para ter muito mais clareza de tudo que a gente precisa pôr ali na ponta do lápis para passar um orçamento coerente para os nossos clientes. E o que o gringo vai tatuar? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Ele veio com uma ideia para mim de fazer um Marco Aurélio, que é um filósofo, com um crânio e uma frase. É uma tatuagem que ele quer em um estilo um pouco mais realista. Eu confesso que não é um estilo que eu faço tanto, domino algumas técnicas, mas o meu estilo de trabalho em si não é muito realismo. Eu posso até alcançar um certo nível de realismo em algumas coisas, mas eu vejo que meu trabalho é mais pro figurativo, assim. Eu não fico nem um pouco apegado a chegar num nível de realismo ali, dependendo da imagem, eu faço uma interpretação mais figurativa mesmo, de uma forma mais desenhada. Mas essa tatuagem, ele quer algo um pouco mais realista, então eu vou ter que trabalhar de algumas formas diferentes. Eu peguei 2 imagens aqui e fiz uma montagem. Eu até achei engraçado porque ontem que eu tava pegando essas referências, apareceu pra mim um meme de alguns tatuadores zoando os tatuadores que fazem realismo. Tipo assim, o tatuador que faz realismo se esforçando muito com desenho. E aí o cara, tipo, pegando algumas imagens, juntando, apagando umas partes, fazendo algumas sombras. Achei muito engraçado, porque eu tava fazendo exatamente isso. Eu tava pegando algumas imagens para fazer uma montagem. Então, desenho, assim, em si, não teve. Foi só uma montagem de imagens, né? E ficou dessa forma o desenho. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu penso em executar essa tatuagem. O estudo da tatu, ele começa muito antes de você começar ali a tatuagem no seu cliente. Ele começa aqui no desenho, estudando qual vai ser os melhores materiais para você usar, quais as melhores técnicas para você usar. A primeira coisa que eu penso quando eu vou fazer uma tatuagem, que eu analiso assim, principalmente no desenho, e principalmente um desenho como esse, que vai ter uma pegada mais realista, eu analiso ele de longe, assim. Eu vejo que é um desenho que tem bastante preto blocado e tem muito contraste. Áreas muito pretas e áreas muito claras, muito brancas, que eu vou deixar somente a pele, não vou pigmentar ali. Então qual que vai ser a estratégia aqui para essa tatuagem? Como vai ser no antebraço, eu sempre começo de baixo para cima. Essa parte aqui, essa fonte mais deitadinha, eu vou fazer ela com uma 0805 RL, bem fininha, e aí esses cantinhos aqui eu vou passar meio que um traço do lado do outro assim para ter esse contraste dessa linha mais grossa. E essa fonte aqui eu vou fazer com uma 1007, porque eu quero diferenciar essas duas fontes, essa deixando mais delicada, mais fininha, e essa aqui um pouco mais grossa. Partindo para a parte de cá, finalizei essa parte.
Essas linhas aqui, acredito que eu vou fazer com uma 0805 também, que eu vou usar bastante ela. E já vou começar a marcar rastelando, sem passar o traço bem pigmentado assim. Já vou começar rastelando e marcando essas partes aqui, marcando essas dobrinhas aqui da barba. Porque o que acontece, como ele é mais realista, eu não quero traços evidenciados na tatuagem. Eu quero um aspecto mais de blur, assim, pretos blocados e tal. Então vou começar a fazer essa marcação e também já vou vir com talvez uma 7 Magnum que eu tenho aqui, que ela é bem pequenininha, para já fazer esses cantinhos e essas voltinhas aqui. E a sombra maior, talvez eu use uma 11 Magnum Round, na verdade, né, que é curvadinha a ponta, ela não é reta. Mas também eu não quero uma sombra lisa para ficar parecendo aquele realismo lavadinho, sabe? Eu gosto de uma sombra mais texturizada, eu gosto bastante de fazer rastelado, né? Então eu vou fazer da seguinte forma: eu vou marcar com a 5RL, vou blocar esses pedacinhos aqui de preto com a 7. As sombras maiores eu vou começar elas com a 11 e vou terminar com rastelado. Porque que acontece? Isso me agiliza o processo. Eu vou fazer uma sombra mais lavadinha, sim, nessas partes, aqui no rosto, mas para trazer um granulado, eu vou rastelar em cima dessa sombra. Eu já fiz para também já dar um acabamento melhor ali. Ah, mas pode fazer isso? Não machuca excessivamente a pele? Olha, eu trabalho de forma bem suave, então já fiz isso outras vezes e o resultado fica muito satisfatório. Então, basicamente, eu vou usar esse padrão no trabalho todo. Aqui na caveira, eu acredito que vai ser mais simples, porque ela tem esses blocados aqui. Então, basicamente, eu vou usar a 7 e a 11, e o rastelado na caveira vai entrar só nas partes mais claras mesmo, né? Pra dar um acabamentozinho mais granulado e tal. Bom, gente, o meu cliente já chegou, pedi uns 5 minutinhos aqui pra ele, só pra eu mostrar os cartuchos que eu vou usar. Eu já tinha planejado anteriormente, né, os cartuchos que eu vou usar, e tô fazendo a separação aqui. Então vamos de 0803 da The One, 010 não, 1007 The One também, 11 Magnum Round The One e uma pena que eu não tinha 7 Magnum da The One. Vai ser esse aqui da Decalab, que é o que tem, né? Não é do patrocinador, mas é bom também. Bora usar. Bora pra tatuagem. Acredito que eu vou levar umas 5 horas nesse trabalho, então eu vou sair bem tarde aqui do estúdio, provavelmente lá pelas 11 horas da noite. E fiquem com as imagens aí do processo da tatu.